Quem conseguiu assistir ao filme Nada Que Eu Ouça? Metade. Tá valendo. Também assisti metade. Beleza. Então tá. Assisti tudo. A Manu não precisa nem esconder, né, Manu? Já conheço a peça, já. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso debate, porque já é a segunda aula que eu reservo pra gente fazer isso e a outra não deu, então hoje nós vamos fazer para tirar isso do caminho. Quem não assistiu, assiste em outro momento, tá? Vale a pena. Eu sei que é meio chato, às vezes não é o estilo de filme que a gente gosta, né? E é meio chato assistir filme por obrigação, assim. Mas eu juro que vale a pena, assim, tem umas reflexões bem interessantes. Vocês vão talvez tomar uns spoilers agora na aula? Talvez, mas faz parte. Então tá. Antes de eu começar, tem muita coisa para falar, mas antes de eu começar a engatar a minha primeira aqui, sair falando, eu queria ouvir de vocês aí, quem assistiu, qual parte chamou mais atenção, qual ponto gostaria de levantar, assim, pra gente refletir. Quem assistiu só metade também pode falar, tá? Posso ser a primeira? Eu levei um choque na hora que eu vi como que funcionava a questão de colocar aquele aparelho, né, de fazer a cirurgia, que era curar o crânio. Eu disse, meu Deus, como é que esse pai quer uma coisa dessa que, pelo amor de Deus, pode dar errado a cirurgia, pode acontecer alguma coisa ali e ficar pro resto da vida um aparelho ali preso ali no teu crânio. E ele começar a ficar, era uma coisa que ele queria para ele, ele não chegou a nenhum momento perguntar se o filho queria isso, né? Era uma coisa que ele queria para alimentar a vontade dele. E eu gostei do filme, eu gosto desse tipo de filme, mas o que me dá pena é que não é dublado. Então eu quero prestar atenção nos sinais, quero prestar atenção nas cenas, mas também tenho que ler. Eu sou meio chata com isso. Eu gosto de ver tudo que é detalhe do filme, né? Mas eu me emocionei, tive um momento assim que eu chorei de ver assim a realidade né, deles, o que eles passam, porque como os pais dela que eram surdos, o pai dela não aceitava que ela era ouvinte no começo, né, quando ela nasceu. Ele queria a filha surda totalmente, porque ele, na verdade, ele também já tinha esse bloqueio também. Foi isso que eu percebi assim do filme, né? Mas o filme é lindo. Bem lindo mesmo. Muito bom, Lu. Muito boas colocações. Sobre a questão do implante, sim, ele é bem invasivo, né? Uma cirurgia invasiva, uma parte tão delicada, né, do corpo da gente. Tem risco, sim. Não, uma margem não tão grande de riscos de coisas, né, piores, assim, mas o grande risco que ele apresenta é de não funcionar, de você fazer tudo isso e a pessoa não conseguir, não se adaptar. Eu conheço alguns surdos que fizeram implante, não funcionou para eles. O problema não está no aparelho, o problema está no nosso cérebro, que precisa de um estímulo. Para se ter ideia, o feto é o primeiro sentido que ele desenvolve, né? Então, já lá na gestação, a gente já está sendo preparado para quando vir ao mundo escutar esse monte de sons, e a gente passa a vida inteira aprendendo a distinguir entre eles. E aí você pega uma pessoa que nunca ouviu e pá, vai ouvir tudo de uma hora para outra. O cérebro não consegue assimilar, né? Esse é o grande problema que acaba acontecendo em muitos casos de pessoas que fazem implante coclear, né? Vai lá, quem mais? Antes que eu comece a falar também demais aqui. Eu. Vai lá. Então, eu assisti, não é o tipo de filme que eu gosto de assistir, mas é o tipo de filme que eu gosto de ser forçada a assistir. Porque é um filme que levanta a discussão, né? Inclusive, o filme acabou, eu e Bruno, a gente deixou o YouTube continuar rodando com qualquer coisa e ficou discutindo sobre o assunto, né? Eu até parei para conseguir ouvir ele melhor, porque começou um outro filme e aí vai aquela propaganda de som, pem, pem. Aí eu... Muito bom. Mas, enfim. Assim, o filme todo, eu me senti muito dividida, né? O filme todo foi impressionante pra mim. Porque aquela coisa, eu me descobri surda com 26 anos, né? Apesar de sempre ter uma queda, né?
oficialmente surda, eu não ouço o carro chegando na rua. Foi 26 anos. Então, eu acho que foi muito mais fácil para mim me aceitar como deficiente, né? Eu tava até falei pro Bruno, na minha visão de mundo, ser surdo é ser deficiente, né? Para mim é como se fosse cego, né? Eu acompanhei a minha avó ficou cega 3 vezes, as 3 vezes fez transplante de córnea. Então, essa questão de você de repente não ter um dos sentidos básicos, como eles falam no filme, eu vejo como uma deficiência física, né? O complicado é que as pessoas associam com a deficiência psicológica. Inclusive o Bruno comentou que, assim, o Bruno ele passou 1 ano de cadeira de rodas porque ele quebrou a canela, não sei se foi os 2 ossos, foi um só. E ele perdeu inclusive 1 ano de aula, né? Porque ele faltava 3 meses, depois voltava e não sei o quê, então acabou perdendo esse ano de aula. E nessa, às vezes ele estava na escola enchendo a garrafinha e ele contou que às vezes chegava a pessoa falando devagar com ele: Oi, você precisa de ajuda? Ele, mano, eu tô sem uma perna, eu não tô idiota, né? Então isso é muito delicado, né, falar sobre isso. Mas ao mesmo tempo, como a minha surdez é unilateral, eu não tenho o auxílio que um surdo tem. Então eu me sinto assim, eu sinto que eu preciso de ajuda e não recebo, né? E pra mim é melhor saber que eu preciso dessa ajuda e receber, mas ao mesmo tempo, quando o pai da família falou, né, que a família dele amarrava ele, trancava no quarto para ele não usar os sinais com as mãos, forçava ele a tentar ler, fazer leitura labial, né? Eu também vi que, poxa, pro mundo dele, né, a cosmovisão dele, os ouvintes são inimigos sim, porque ele cresceu apanhando deles, né? Exatamente. E isso é real, tá, gente? Muito aconteceu isso e é bem recente ainda a história de pessoas terem as mãos amarradas para não sinalizar. A gente viu, né, o famoso Congresso de Milão, a gente conversou sobre isso em aula. Isso teve um impacto que repercutiu até muito pouco tempo atrás. E aí a gente tem agora essa tua colocação, né, de que para o surdo, sim, o ouvinte foi inimigo, né? Foi, ao mesmo tempo, o ouvinte é um amigo, porque abre portas e muitas das leis que foram aprovadas teve uma forte influência dos ouvintes ali, seja protocolando ou redigindo mesmo, né? Também foram muito os algozes também, né, do surdo, infringindo muitas. Enfim, a gente sabe um pouquinho da história, já dá para vocês terem uma noção. E aí eu queria contrapor com a questão do pai, que o avô da criança, vamos colocar assim, né? Que é um surdo empoderado, ele se apropria totalmente da cultura surda, ele estimula a língua de sinais, ele é todo, né, fazendo esse empoderamento dos surdos e acaba criando uma barreira em relação aos ouvintes. E aí nós não temos moral nenhuma, né? Tendo feito tudo que os ouvintes fizeram com os surdos, a gente não tem moral nenhuma para dizer que ele está errado e que, como você falou, realmente os ouvintes acabam sendo inimigos em alguns pontos. Eu queria colocar uma frase do pai do menino. Vocês perceberam ali na trama que a família de surdos não aceitava muito bem ele porque ele era ouvinte, né? E aí ele fala assim, ó, o pai do menino fala assim, ó, o orgulho surdo é uma coisa, o preconceito surdo é outra. Não subestime o preconceito. Achei isso muito forte, né? Porque também tem as pessoas que colocam o surdo num patamar assim de anjo enviado por Deus e abençoados e não sei o quê. E são seres humanos como nós, com preconceitos e todos os problemas que nós também temos. Quem mais? Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Eu. Vai. Eu, particularmente, já fui um candidato para implante coclear, né, quando mais novo. Na época que o filme foi lançado, pelo que vi que foi 2015,
essa cirurgia realmente era um pouco mais arriscada porque não era muito, assim, muito feito, né? Por conta que hoje em dia a gente conhece mais a cultura surda, a gente sabe direitinho como é que as coisas são. Mas uma coisa que eu percebi nesse filme, até onde eu via, né, nesse debate entre a cultura surda e usar o implante porque é uma deficiência, é que cada pessoa tem a sua situação, sabe? É relativo. Porque tem aquelas pessoas surdas que criaram a cultura, né? De conversar em Libras, né? E tem aquelas pessoas que querem se encaixar na sociedade. Porque a sociedade, hoje em dia, não inclui as pessoas deficientes. Eles falam deficientes porque não conseguem acompanhar a sociedade hoje em dia. Então, essa é a diferença que eu falo entre ser uma pessoa que é desprovida de algum sentido básico humano e a pessoa que se define como deficiente por conta disso. Né? Quando eu nasci surdo realmente. Né? Eu não sou 100%, mas aí os meus pais nessa época também não sabiam muito e me criaram como ouvinte. Então hoje eu sinto a falta de auxílio que eu poderia ter tido se me incluísse aprender linguagem, essas coisas, entendeu? Então no filme ele mostra muito essa diferença entre a mãe que é empoderada surda, acha que não tem nada de errado e ela tá certa, mas o pai tá preocupado com o filho se encaixar na sociedade, né? Ter os amigos, né? Ter as oportunidades. Então eu entendi o lado do pai porque foi exatamente assim como foi criado. A mãe coloca de uma forma assim que eu achei muito boa, eu até anotei aqui. Ela fala assim, ó, em relação ao implante coclear do filho. Se ele fizer o implante, né, ela diz assim, então ele vai ser um menino ouvinte que é surdo? Ou um menino surdo que não ouve? Ele nunca vai se sentir parte do mundo ouvinte, porque nunca vai ouvir como as outras crianças. E também não vai se sentir parte do mundo surdo, porque ele não vai ser completamente surdo. Então, é esse limiar, né? Uma decisão muito difícil para os pais, assim, eu acredito, muito difícil. E essa sua colocação aí sobre a tua situação, né, de poderia ter tido esse auxílio da linguagem, teria facilitado a sua vida, é a bandeira que a gente levanta hoje, né, de ter esse suporte linguístico. Depois é depois, você vai fazer implante, você vai oralizar, depois é depois, mas a primeira coisa é já dar o suporte linguístico para a criança. E eu já tive contato com pessoas que me falaram que implantaram na criança bem pequena ainda, porque queriam que ela tivesse escolha no futuro. Nós queremos dar escolha para ele. E aí eu perguntei, ele está aprendendo Libras? Não. Então não tá Que dando escolha escolha. ainda, né? Não estão dando escolha nenhuma. Então é bem difícil e muito... Os dois lados têm seu peso, né? Tem seus prós e contras. Assim. Eu acho bem válida a tua colocação da tua experiência. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, vocês perceberam na acessibilidade da casa? Campainha, celular, repararam nisso? Isso faz parte da cultura surda. Minha vontade agora é ter essa campainha. Muito bom, né? Muito bom. Então, eu vi muita coisa ali que eu disse, ai meu Deus, então é assim que funciona, como é que, né? Na hora que toca a campainha pisca. Eu também achei engraçado, que eu falei que meu marido assistiu quase todo o filme junto comigo de manhã, né? Ela, para chamar atenção, ela batia na mesa, ou ela batia com o pé no chão para chamar a atenção dele. E teve outra coisa também que, quando ela foi no cinema, né? E aí botou um aparelho na frente, e aí aparecia a legenda. E aí eles conversando no restaurante, ele falando que muitas vezes no início do namoro deles, no começo que eles estavam juntos, ele se abaixava todinho, se encolhia e ficava fazendo o filme todo ali os sinais para ela, né? E aí agora tem essa opção. Aí até eu comentei com o meu esposo, que o meu irmão uma vez foi no cinema, ele e a esposa, e ela disse que sentou na frente deles dois rapazes, e tinha um com um aparelho assim na frente, mas ele não soube dizer como é que era esse aparelho, né?
e ele disse que aquilo estava, a iluminação, não sei o que, estava refletindo neles e estava atrapalhando eles. E a minha cunhada dizia assim, ai meu Deus, eu não estou conseguindo ver. Ela tentava dar toque para ver se, né, se ele ouvia. Ai, com esse aparelho não consigo ouvir. E nada deles fazem qualquer reação. Aí o meu irmão pegou e cutucou ele assim, nós não estamos conseguindo ver o filme, não sei o quê. Aí ele assim, calma, o colega que estava do lado assim, calma, é que ele é surdo, não sei o quê, ele precisa desse aparelho. Aí até meu irmão falou assim, mas ele, pelo que eu vi, o outro não era surdo, por que ele não agiu, né? Aí assim, desculpa, cara, mas é que vocês, então, se precisam desse aparelho, vocês têm que já ter uma noção que tem que sentar mais no canto, em outro, porque atrapalha também para quem consegue ver e não está conseguindo ver, porque a iluminação está atrapalhando. Mas eu achei bem interessante, porque eu vou falar bastante agora, porque o meu esposo já na hora já procurou um aplicativo, porque ele trabalha na Intelbras, e a Intelbras tem muitos surdos, porém, eu digo que não é uma empresa ótima de trabalhar, mas ela não é inclusiva. Eu fico chateada só em saber que, pelo menos no mínimo, o supervisor deveria de saber Libras, o básico, e nem isso eles sabem. E aí meu marido disse que quando eles fazem reunião, os surdos ficam num canto, não sem entender nada. Aí meu marido já baixou um aplicativo e disse, não precisa mais eles ficar sem saber. Na medida que ele está falando, já foi escrevendo. Você sabe que eu disse, isso daí, eu não sei. Eu vou mostrar para eles. Mas aí já foi atrás, entendeu? Mas eu adorei essas coisas assim que eu não sabia, porque no dia a dia a gente não vivencia muito essas coisas, né? A gente teve, antes de você entrar, Lu, a gente teve uma aula sobre cultura surda, a gente colocou isso, né, que Libras é o principal, né, a língua deles, é a principal bandeira da cultura deles. Mas tem várias outras coisas, inclusive essas adaptações, por isso que você não sabia, não tinha noção, porque é parte da cultura dos surdos. E esse aparelhinho que você viu no cinema, hoje em dia, ele não é mais com legenda, ele é com intérprete. Um intérprete robozinho, que nem a gente chama, né? Não é um ser humano, é uma inteligência artificial ali, um bonequinho. Mas tem esse recurso. Não todos os cinemas ainda, mas as redes maiores. Oi, Anakin. As redes maiores têm esse recurso, é bem bacana. O que mais que eu não tenho aqui que eu acho legal falar? O pai pedindo, né, rezando, ele conta mais pro final. Quem não viu vai tomar um spoiler aí, quem não viu não quer. Ele fala que ele, quando a mãe estava gestante, né, a mulher dele estava gestante, ele rezava, por favor, que seja um bebê que possa ouvir. Isso angustia, né? Então, nós que trabalhamos com isso, nessa área, a gente tem que ter essa sensibilidade na hora de dizer para um pai e para uma mãe, não, tá tudo bem, seu filho é surdo, ele é perfeito do jeito que ele é, e ele vai aprender Libras, e vai ser tudo maravilha. Calma, né? Cada um vive as suas dores e tem suas expectativas, e a gente tem que entender isso. Mostrar, sim, né, que existe um caminho possível, mas entender e ter essa sensibilidade. Muito bom. Eu queria só pontuar, né, que às vezes dizer assim, não, mas vai ficar tudo bem, não é o suficiente, né? Porque eu digo que eu sou muito, muito sortuda de ter achado o Bruno na minha vida, né? Porque o meu ex, eu sou divorciada, na verdade, né? E eu lembrei de um evento que o meu ex... a gente estava na rua, acho que a gente estava distribuindo currículo, alguma coisa assim. E aí eu pego e saio assim, em disparada para atravessar a rua. E... a gente foi atravessar a rua e eu fiquei para trás, porque eu não estava conseguindo ver se o carro estava vindo. Aí ele atravessou. Depois que ele atravessou, eu saí correndo. Eu falei, vou confiar nele, né? Só que ele disse que ele saiu correndo porque estava vindo um carro e eu não vi, porque primeiro eu sou baixinha, tinha um monte de carro na frente, eu não ouvi o carro, né? E houve uma discussão tão terrível que foi uma das vezes que eu quase me divorciei aquele dia, né? Aí mais tarde eu me divorciei dele porque ele bateu na irmã, né? Eu era próxima, com certeza. Mas a questão é que, sabe, o fato de você não conseguir perceber o mundo da mesma forma que as outras pessoas, isso causa desentendimento.
Se a pessoa não tiver essa mentalidade de que eu preciso me adaptar porque eu escolhi alguém que tem essa dificuldade, você vai ter muitos problemas. E muitas vezes, tipo, no caso do relacionamento de casal, você escolheu alguém, né? Às vezes um irmão você não escolheu, um pai você não escolheu. E aí a pessoa entra naquela luta e começa a achar, não, porque eu não tenho culpa, né? Parentes dele diziam, eu não tenho culpa que você inventou de escolher uma menina surda, né? Então, assim, existe sim essa cultura que eu decidi fazer livros para tentar ter contato com ela, né? Eu até falei pro Bruno que depois a gente assistiu esse filme, parte da minha cultura foi perdida quando eu virei surda, e eu decidi fazer livros para tentar preencher essas lacunas, porque eu vi que precisava ter coisa que precisava ser preenchida, né? E tem a questão, Tamara, eu e você temos uma perspectiva diferente do Mikael, por exemplo, porque eu nasci já com problema, mas ele agravou bem mais depois da adolescência, logo que passei a adolescência. E você tem que se adaptar a essa nova situação, né? Não foi sempre assim. Antes você atravessava a rua, se viesse um carro, você percebia, então você acha que pode atravessar do mesmo jeito, e não. Eu notei muito isso quando comecei a andar de bicicleta de novo. E aí, algumas vezes quase sofri acidente, porque eu contava com uma audição que eu não tinha mais há muito tempo já. Então, a gente tem que trabalhar o nosso cérebro para acostumar com essa nova condição. E eu sou muito... E substituir os recursos que você não tem mais. Exato. E eu sou muito feliz na pessoa que tem do meu lado também, que nesse quesito não deixa nada a desejar. Escolhe até o lado que fica para favorecer a minha audição. Na aula passada eu não estava no lado esquerdo dela porque a gente acabou dessa forma. Estava assim. Eu sei, eu estou terminando a frase, eu não estava por essa razão, eu estava por outra razão, eu estava porque nesse lado ela escuta melhor, então eu sempre estou à esquerda dela, porque é o lado onde ela melhor me ouve. É verdade verdadeira, verdade esse bilhete. Vamos então para o conteúdo novo de hoje. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Só quero falar que eu concordo com o João, entendeu? Porque eu sempre fico ao lado direito dele, porque ele escuta melhor. Você sempre esquece. Mas eu lembro depois. Mas a parte de chamar a pessoa batendo o pé, eu chamo acendendo e apagando a luz. Entendeu? E só queria dizer que eu quero muito adquirir a campainha de luz, porque hoje, em específico, só tá eu, ele e meu avô. E meu avô, ele é quase surdo completo. A gente praticamente grita e ele não sabe ler lábios. E aí meu primo veio ficar aqui com ele porque ele tá sozinho, sem oxigênio, que ele acabou de sair do hospital com Covid. Aí ele tá sem oxigênio hoje. E aí, pra nós dois assistirmos a aula, quem teve que abrir a porta fui eu, porque eu sou a única que escuta em casa. Então aquela campainha ia salvar muito aqui em casa. Dá para fazer adaptações. Tem algumas coisas aí no mercado, né, à venda, um pouco caras ainda, mas dá para fazer adaptações. Um bom eletricista consegue fazer isso sem muitos problemas. É o despertador dela, né? Eu vi o despertador da manhã também, piscava também a luz, assim. Nossa, muito legal, bem interessante. Hoje em dia os celulares com, né, a vibração ali, a gente já resolve, bota embaixo do travesseiro e tal, né? Mas vou te dizer que isso depende de pessoa para pessoa, entendeu? Porque o Mikael em específico, ele não acorda nem se tiver um terremoto, muito menos com luz, então... Dedurou. Você tá vendo que ela tá assim, detonando hoje, né? Ué, na última vez eu quase tive que acordar ele com um copo de água. Tem que pegar um despertador que vai fazer assim, ó. Pá! Então, eu pensei em comprar o despertador, que existe um despertador que é um tapete. Você tem que levantar para desativar ele. Gente do céu. Eu pensei em comprar isso pra ele. Mas não pode deixar do lado da cama, porque senão ele vai botar o pé e depois volta. É uma boa. Mas é capaz de você ouvir no seu quarto, ter que levantar e ir lá pisar no tapetinho dele e acordar ele sacudindo. Aí existe um outro que eu também pesquisei, você tem uma ideia, que a pessoa pesquisou muito, que é literalmente o despertador do lado da cama, que quando ele toca, ele levanta uma mão e bate na cara da pessoa.
Meu Deus! É muito amor, né, gente? Sensacional. Só que era muito cara, eu não comprei. Só por isso. Gente, Quando eu tava no curso de mecânica, no final do curso você tem tipo um TCC que você tem que fazer uma invenção. Você tem que criar alguma coisa, né? E nessa eu vi um grupo que tinha feito um despertador que você instalava na cama. Ele era muito bruto, ele fazia a cama toda vibrar, sabe? Nossa, Meu Deus! Nossa, tenho medo. pra acordar no susto mesmo, né? Ou acorda ou infarta, né? Não tem... Eu acho que a segunda opção é mais viável. Aí pra demonstração da feira colocaram numa cama de metal, imagina. Gente do céu. Nossa! Pessoal, eu vou tentar reproduzir um vídeo aqui, que ele eu mandei até no grupo, provavelmente, mas não sei se todos assistiram. Ele é uma sinopse do filme que vocês viram, é um convite para assistir e uma breve sinopse do filme. Eu vou colocar só para treino visual da gente, tá? Um dos primeiros sinais que ele faz é esse aqui, é o sinal do campus, onde a Snow estuda, onde eu fiz a minha pós-graduação também, que é IFSC Palhoça Bilíngue, tá? Então, vocês vão ver esse sinal e é isso aqui que significa, tá? Ou é assim, agora não lembro, Snow, esqueci, é assim, né? Assim é bilíngue, assim é o IFSC bilíngue. Ele começa com o I e vira assim. Enfim, porque assim é IFSC e assim é o bilíngue, né? Ele faz esse sinal no começo, tá? Ele faz informa, não sei se vocês já viram, então ele faz o IFSC Palhoça Bilíngue informa. E aí ele começa a falar, convidando os alunos para assistir. Vamos ver, se estiver travando, vocês me avisam, tá? A gente pode fazer passo a passo para ir verificando os sinais também. Bora lá. Tá travando um pouco mesmo. Tá travando? Tá. Aqui também. Tá travando, tá aqui. Eu vou ter que mudar meu plano de internet para ver se resolve, porque tá difícil. Eu vou tentar fazer só o começo e vou pausar pra gente ir vendo os sinais, tá? Então, até aqui conseguiram assistir? Mais ou menos. Tá falhando tudo. Mãe, quer que eu saia rapidinho pra ver se melhora? Pode ser, pode ser. Eu te dou um grito aqui quando tiver já terminado. Tá bom. Obrigada. Então, esse primeiro trecho ele faz IFSC Palhoça Bilíngue informa. Quarta-feira tem o quê? Vamos ver se... Vou voltar um pouquinho que eu esqueci também. Quarta-feira tem o quê? Grupo. Vou voltar para vocês. Grupo, né? Turma. Filme. Plateia. Tá? Vou falar palavra por palavra que ele fez. Grupo. Filme. Plateia ou cinema, pode ser, né? Surdo. Então, na quarta-feira tem um grupo de cinema surdo. Sim, aí ele confirma agora. Sim. Assim, aos pouquinhos, vocês estão conseguindo ver a imagem dele ou não? Pra mim tá totalmente travado. Então não vai rolar. Vamos deixar essa dinâmica para outro momento. Eu vou mandar ele de novo lá no grupo para vocês assistirem e ver os sinais que vocês conseguem reconhecer. Ele sinaliza um pouquinho rápido, né? Ele é um excelente... Oi? Um pouquinho rápido. Eu não entendi os sinais que eu já conheço, que você explicou um por um agora, vendo ele sinalizar. Ele não é dos mais rápidos, ele não tá fazendo rápido, tá? Porque eu já vi esse menino sinalizando rápido pra caramba. Ele era intérprete na minha turma também. Ele tá fazendo no ritmo dele até lento. Mas vocês podem ali reduzir a velocidade ou voltar, assistir de novo, tentar capturar aí visualmente os sinais que vocês conhecem.
já tendo o contexto, né, que é do filme, que ele está fazendo um convite para o filme. E aí vocês façam esse exercício depois, então vou fechar aqui a apresentação. E vamos para o conteúdo novo, então. O conteúdo de hoje, se a gente não viu isso ainda, é meios de transporte. Não vimos ainda, né? Não. Beleza. Meios de transporte. Deixa eu abrir aqui. Fechar o vídeo dele para não ficar travando aqui. Beleza. Meios de transporte. Vamos lá. Primeiro sinal de meios de transporte, não é o primeiro da minha lista, mas eu vou pular ele para frente, que é o ônibus. Porque ônibus tem dois sinais muito utilizados e é quase isso, Carol, acho que é em 5. Uhum. Eu aprendi assim, mas ele está mais embaixo, esse sinal hoje, tá? Ele está na altura do ombro. Esse é um sinal, mas tem outro sinal que é este aqui, ó. Assim me lembra mais o metrô, a matraca do metrô. Então, esse aqui é o mais usado para ônibus no Brasil. Aqui é um pouco usado também no sul, aqui mais de São Paulo para cima, a maioria usa esse aqui, tá? A associação que eles fazem é com a porta do ônibus, enfim, tá? Mas então, a gente faz como se estivesse dando um soquinho uma mão na outra, né, com o polegar para cima, e abre para frente, tá? Ônibus, ou assim, vocês podem escolher como acharem melhor. Tem regiões que usa este sinal aqui para metrô, daí não é esse aqui que você achou parecido, é esse aqui. Então, escolham o que vocês preferirem para ônibus. E aí o sinal de transporte é ônibus vários, aí vocês vão escolher, pode ser ônibus assim, pode ser ônibus assim, e o sinal de vários. Chama Snow aí. Snow! Beleza, né? Pode entrar. É bom porque ela não tem esse conteúdo, ela não comentou. Ela perguntou o que ia ter na aula. Aí eu falei que ia ser meio de transporte, ela não conhece muitos sinais desse tema. Mas não estuda há bastante tempo já, Libras. A gente vai esquecendo, né? Quando não usa, vai esquecendo. Vou esperar ela entrar, então. Podemos? Snow, tá tudo bem aí? Podemos continuar? Tudo certo, pode continuar. Beleza, então o primeiro sinal foi ônibus, que pode ser assim ou assim, em configuração em 5. Beleza? Ixi. Caiu. O próximo sinal vai ser a pé. Quem chuta aí como é andar a pé? A pé. Isso aí. Depois disso tem o meu favorito, que é a bicicleta. Bicicleta, fácil, né? Bem icônico. Configuração em S. Bem fácil. Depois disso tem moto. Moto também é fácil. Não mexe tanto, mas é quase isso. Ó, só acelera. Moto. Eu sou canhota, acho que o acelerador é do lado direito, né? Eu faço o contrário. Carro, também faço. Moto é só assim ou assim faz movimento? Não, é só assim, moto, tá? É que eu vi ele fazendo ali, ó. Não, esse foi eu adivinhando. Adivinhando, né? A gente faz a sessão adivinhação antes do sinal. Moto, só assim, tá? A não ser que dentro de algum contexto você faça esse movimento para deixar mais visual, mas o sinal de moto é esse aqui. O próximo é carro. Como que é carro? Vocês acham que é carro? Facílimo, né? Carro. Também é um sinal de dirigir, mas não é um sinal de motorista. Como que é o sinal de motorista, gente? Quase, João. Valeu a tentativa. Aí, Manu! Aê, Manu! Muito bem! Não sei se foi a primeira a fazer. Não sei se a Manu foi a primeira a fazer, mas foi a primeira que eu vi fazer, tá? Agora eu lembrei. Mas acho que a minha fotinho deve estar lá pro fundo.
a roupinha ali do uniforme do motorista, né? Eu lembro que a gente viu esse motorista no meio das profissões. Só que ele serve para motoristas que não são profissões também? Serve. Uhum. Na verdade, se for, por exemplo, assim, uma história que você está contando que você estava guiando o carro, você não vai, dificilmente neste contexto entra a palavra motorista. Vai ser eu dirigindo, a pessoa dirigindo, tá? Nós usamos mais no português motorista sem ser para profissão, né? Na Libra não é tão usado. Boa pergunta. Hoje eu ouvi, nem me perguntem, mas a música da Xuxa é Dirigindo Meu Carro. E aí eu fiquei pensando na interpretação dessa música, que ia ser só dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro é o novo comer laranja. Dirigindo meu carro. Comer laranja no sábado, dirigindo meu carro, muito bom. Vamos lá, as pegadinhas da língua, né? Aí o próximo é metrô. Metrô, tem 2 sinais que eu vou ensinar. Tem vários, tá, gente? O ônibus e metrô tem aos montes de sinais. Vou ensinar 2 para não complicar muito a vida de vocês. Metrô pode ser assim, mão de base vai ser o indicador, a mão sinalizante em 5 e passa assim, ó. Tá? Isso é legal. Dá pra ver que é o metrô mesmo, por causa do trilho, o metrô aqui em cima. Uhum. Também tem esse metrô aqui, tá? O metrô geralmente é subterrâneo, né? Então, passando aqui na parte de baixo. Esses 2 estão certos, vocês podem escolher. Trem? Oi? Trem? É assim também? Não, trem já vou mostrar. Esse é só o metrô. Barco e navio são 2 sinais diferentes, embora se use muito de barco para navio também, tá? Barco, a mão em conchinha, né? 2 mãos em conchinha, e o movimento ele é sinuoso para frente, tá? Barco. Eu chutei, viu, gente? Você trabalhou com criança já, né? Então. A gente vai aprendendo algumas coisas com as crianças. Quero deixar mais visual, né? Pedro, André, Thiago e João no parquinho. Eu pensei 1, 2, 3 índiozinhos, mas pode ser essa também. Então, o barco é assim. Eu fiz principalmente evangelismo infantil, né? Então. Entendi. E o navio, gente, o navio tem aquela ponta, né? Então ele vai ser assim pra frente, tá? Mão retinha, encosta, faz esse formatinho de casa, assim, né? Só que pra frente e anda pra frente. Movimento retilíneo pra frente. Navio. É muito usado o barco para navio também, tá? Mas se quiser especificar, aí tem um sinal de navio para isso. Helicóptero, esse vocês já viram. Helicóptero já viram, né? Os classificadores, né? Isso aí, a lembrança tá vindo aí, o sinal tá surgindo na memória. Então a configuração é assim, né? Palma para trás, pode ser com 1 ou com 2 dedos, tá? Essa é uma variação que não afeta o sinal. E aqui em cima, a mão aberta fazendo um movimento. Helicóptero. Fica bonitinho, né? Fica muito parecidinho com o helicóptero, eu gosto. Esse sinal é ótimo. Tem que fazer a marca não manual também, né? Exatamente, João! Muito bom! Marca não manual com a boca aqui, né? Fazendo o barulho simulado do helicóptero. Muito bom. Mas aí é que tá a minha pergunta. Se a linguagem de sinais é para surdo, por que precisa desse som? Ela tem muitas nuances, né? Eles não necessariamente escutam o som, mas eles têm treinamentos durante a vida, percepções de coisas que estão acontecendo, como, por exemplo, marcar, por exemplo, para quê? Para quê a gente marca o P e o Q? Não teria necessidade, porque nem todo surdo é oralizado. Mas na construção da língua de sinais, ela tem essas marcas da língua oral, né? Não sei te dizer o porquê disso, mas tem, é natural, ela se misturou um pouco. Eu lembrei da cena do filme.
Cena do filme? Ah, da chaleira. O pai vai jogar beisebol com o menino, ele tenta falar pro menino gritar, o menino faz o mesmo movimento com a boca direitinho, assim. Então, E lembra... talvez nem faça o som, né? Exato, é o formato. E eles veem, né? Embora as pessoas eles não escutem, eles veem a gente fazendo essas coisas o tempo todo, eles recebem essa influência da língua oral. Então, bora lá. Helicóptero foi. Avião vocês sabem também, né? Avião. É verdade. Eu lembrei disso aqui também, né? Que é aeroporto. Aeroporto, avião. Eu fui tapeada, me ensinaram o sinal de aeroporto como centro de avião, eu usei a vida toda o sinal errado, ninguém me avisou. Aí, estudando, porque professor é eterno estudante, né? Estudando para dar aula, eu descobri isso. Aí fui perguntando para um surdo, para outro, e eles foram me mostrando só esse sinal de avião. Eu fiquei, caramba, não era nem uma variação linguística, a pessoa me trollou mesmo. Então tá, próximo. Skate. Alguém aí anda de skate? Já tentei. Eu também não. Vamos lá. Já tentei, não recomendo. O meu irmão andava. Tem uma história ótima com o skate. Eu ia cair Não no conta. Aqui só tem nerd. Ninguém pratica atividade física. Eu quero saber dessa história depois. Vamos lá. A Joel, ciclista, ela pratica atividade física. Não, é que eu andava de skate, só que eu não sabia onde andar. Aí aqui todo domingo fecha a rua principal aqui. Aí eu andei de skate, só que eu desci, aí eu caí de bunda no chão, inclusive quebrei a costela. Ai. Tenho 2 hérnias de disco por causa disso. Ai, gente. Eu tenho umas histórias parecidas com bicicleta, mas se for pra contar aqui, a gente gastou o resto da aula. Eu vi a Manu exibindo um patins. Quando falaram aí que todo mundo aqui é sedentário, a Manu exibiu um patins. Eu não ouvi sedentário, eu ouvi nerd. Que foi nerd não pratica atividade física. Foi essa. Isso que eu ia falar. Nerd também pratica atividade física. Eu quero mostrar o meu veículo lá Eu adoro caminhar e pedalar também, apesar de ser nerd. Eu também gosto de pedalar. Eu só não sou tão pedalista quanto a Ju. Um dia eu vou chegar lá. Um dia a gente chega lá, João. É isso aí. Ai, que linda! É o meu segundo amor aqui, logo depois do João. Como que é bonito? Bonita pra o namorado e a bicicleta. A filha... Ai, gente, muito complicado. Desculpa, eu também te amo. Ainda bem que pode-se ter vários amores nessa vida, né? É verdade, João. Obrigada. Não, fala assim, é que eu nem conto já, porque não tá nem na lista. É automático, é acima do primeiro. Exatamente. É acima da lista. Exatamente. Obrigada, Tamara. Você leu os meus pensamentos. Ainda mais que a pisciana ali, daqui a pouco ela tá chorando lá no quarto, não sei o que tá acontecendo. Ela não me ama. Então tá, gente. Oi, Ju. Porque você tá acima de todas as considerações, tá bom? Curti. Fala, Manu. Pra falar que a sua bicicleta é bonita, o sinal é aquele assim também? Bonita, aham. Que é tão... o rosto, né? Mas a sua bicicleta tem um belo rosto. Mas é o mesmo. É a bicicleta bonita. Linda! Ó, aumentativo aqui, ó. Pode ser só com a expressão ou pode ser com as 2 mãos mais a expressão, né? Como ela é maravilhosa, a gente faz... Maravilhosa. Mas esse sinal é tão artístico, né? Maravilhosa é o mesmo sinal? Boa pergunta da Lu. Maravilhoso. Aí é aqui, ó. Maravilhoso. Daí não é aqui na frente do rosto, tá? Maravilhoso. Também é um sinal de qualidade, tá? Qualidade, tem muita qualidade, é maravilhoso. Bora lá, vamos ver o skate então, né? Paramos no skate. Palma, a mão de apoio é palma para cima. Ela tem variações, tá? Em geral, a mão de apoio não interfere muito no sinal. Neste sinal aqui, ela pode ser palma para cima, palma para baixo, ou pode até ser 2 dedos ao invés da palma toda. Eu uso assim.
palma para cima. A gente vai colocar a pessoinha aqui com o pé para fora, fazendo este movimento. Skate. Bonitinho, né? Skate. Também pode ser assim. Skate. Agora a gente vai ver o patins. Deixa eu ver. Eu quero chegar no patins, eu tô ansiosa porque eu vi a Manu com um patins na mão. Deixa eu ver se é o próximo. O próximo é patins. O patins... A Manu toda felizinha. O patins, ele é como se fosse um classificador da pessoa andando de patins. A gente faz assim. Um pezinho. Além de intercalar os... Ih, travou. Aqui a Ju travou. Ia perguntar se era só pra mim. Eu tive patins quando eu era pequeno, Manu, mas foi meio desastroso. Aí hoje eu... Acho que sim, travou. Também já O legal é que pra mim ela travou com o dedo do meio na... Pronto, voltou. Só queria dizer que a minha imagem sumiu, mas eu continuei ouvindo vocês, tá? Entendi. Ó, eu voltei, né? Então, ó, o patins, a gente tem que fazer o movimento e intercalar os dedos, tá? Vai intercalando e faz o movimento. Patins. Tio, é mais difícil que andar de patins. É bem difícil esse não, é bem difícil. Ele exige do pulso, ele exige uma certa coordenação aqui, né? Pra fazer o movimento. Mas treinando sai. Vamos lá, próximo. Táxi. É o quê? Táxi. Ah, táxi. Táxi, isso. Então, táxi, eu vou primeiro fazer ele e depois explicar o formato das mãos, tá? Ele é assim. Então, aqui você pode fazer em B, se achar melhor. Configuração da mão de apoio em B. A outra mão encosta aqui. Encosta esse B no pulso e a mão de cima desce pro lado, tá? Se você quiser, pode soltar o dedo aqui, que fica mais fácil. A sua mão fica encaixadinha aqui, né? Fica mais fácil de sinalizar. Ele é um sinal um pouquinho difícil para algumas pessoas. Então, esse é o sinal de táxi. Qual é a referência aqui? Quem sabe? Ocupado, não ocupado. O taxímetro? O taxímetro antigo, né? Que agora é diferente, mas antigamente tinha um negocinho que girava, bandeira 1, bandeira 2. Nossa, eu pensei no ocupado e não ocupado. Mas daí teria banheiro, né? Fui muito sério, eu tô com muito sono. Não, mas faz sentido, né? É que faz muito tempo, gente, que eu não pego táxi, eu não sei como tá hoje em dia. Eu sei que o taxímetro agora é digital, não é mais aquela coisinha, né? Bandeira 1, bandeira 2. Eu peguei essa época também. Eu não. Eu tenho um aluno em outra turma que tudo ele diz que não conhece, porque ele é muito jovem. Não, isso aí não é do meu tempo. Oso e Uber, como é que é? Já é o próximo, já o Uber, tá? Táxi, então, todo mundo pegou, né? O táxi, entenderam direitinho? Aqui, não se complicaram aqui atrás, não? De boas? Então, vamos lá. Uber. Letra U. Encosta de um lado da cabeça e do outro. Aqui da testa, tá? Uma têmpora e a outra. Uber. Tem uma variação para frente, mas mais usual é esse aqui, tá? Um lado do outro. E Cabify? E o quê? Cabify. Não sei nem o que é isso, filho. Não sei nem É o português. concorrente do Uber. É 99. É porque não existe em todos os lugares. Aqui em Brasília tem o 99, o Uber e o Cabify. 99 eu conheço. Cabify não conheço, não. Não chegou em Florianópolis ainda. Aqui tem um outro também, mas eu uso tanto esses aplicativos que eu não lembro nem o nome. Eu tô por fora. Vamos lá, o próximo. Só um momento. Micael. Que é, Dani? Só dá um boa noite pra vovó, por favor, que ela entrou aí, você tava em aula. Só. Não, agora você vai dar boa noite também. Pode continuar, gente. Desculpa. Tudo bem. Casos O próximo de família. né? O próximo é caminhão. Caminhão.
A gente vai cruzar aqui e fazer este movimento. Os polegares têm que ficar para cima, tá? Este movimento. Desculpa, Ju, eu perdi essa. Vou falar com meu filho. Qual que é esse? Caminhão. 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 Vocês já andaram já de caminhão? Sim, todo mundo. Nossa, achei que era uma coisa super. Eu queria dizer, gente, eu já andei de caminhão. Todo mundo. Eu fiquei. Eu tô só pensando em coisas aqui para utilizar os sinais. E aí eu preciso aprender o sinal de sargento, fanchona, lésbica, caminhão. Sargento. Sargento, o que mais? Sargento. Eu sou sargento. Caminhão. Fanchona. Os outros são todas variações de lésbica. É um discurso de um filme, de uma personagem de um filme maravilhoso. Depois eu te mando. É lindo. Tá bom. Vamos lá. O próximo é trem. Alguém tinha perguntado do trem, né? Eu. Trem. Vou ensinar 2 variações para vocês, tá? Tem um monte também. A mão de apoio, ela vai estar assim pro lado, né? Ela não vai estar em pé, vai estar deitadinha. A gente pode fazer com a letra P. Não me perguntem por que do P. E ele faz o movimento da roda, tá? Trem. E a configuração também pode ser assim. Funciona das 2 formas, tá? Trem ou trem. Você ensina o alfabeto italiano, agora você pode ensinar o alfabeto mineiro também. Ah, não! Eu vou te tirar dessa turma. Nem fui eu. Já tem João, Micael, não dá, é muita gente zoeira aqui. Foi você que Trem bom, ó um trem bom. Então tá, não é, tá, gente? Mentira, isso aqui é português sinalizado, não existe. Não existe. Jet ski. Jet ski. Jet ski. Seria Por uma que eu variação falei? de navio? Não, jet ski está mais associado com a moto. Por isso que eu te falei, moto não tem aquele movimento, porque o jet ski é assim, ó. Gente, eu fiz pra zoar e acertei. Eu não vi, perdi. Você não viu? Jet ski. Então ele tem esse movimento que sobe e desce para um lado e para o outro, tá? Jet ski. Próximo, deixa eu ver se tem mais sinais ainda. Estamos chegando no horário. Tem viatura da polícia. Carro da polícia, né? Então, carro, polícia vai ser. Quem sabe carro? Todo mundo sabe carro. Polícia, quem lembra? Policial. Acho que você não fez policial. Tinha nos profissionais, lá nas profissões, né? É o distintivo. Então, carro da polícia. Vocês já usaram o carro da polícia, gente? Alguém já andou de carro da polícia? Não. Eu também não. O Eu próximo. Eu já andei de carro da polícia. Eu também. Peraí, calma aí, gente. Um de cada vez. Todo mundo agora andou de carro da polícia, fiquei nervosa. Como Quem que já andou? Eu me perdi? Mano. O sinal de carro da polícia, João? É. Carro policial. Polícia. É que eu tava anotando. Quem Eu que achei andou que aí? carro policial. Ai, Manu, por favor. Nossa, pesado, hein? Pesado, pesado. Quem que andou aí? Quero saber do bafão. Eu, claro. Quem tem dúvida? Eu não duvido. Dúvida? Minha irmã Nenhuma. já andou. Eu andei uma vez, mas foi porque meu chefe é policial e ele foi me deixar em casa só. Nada Acabei de lembrar que eu já pesado. andei. Acabei de lembrar que eu já andei. Eu andei aos 7 anos de carro de Aí, polícia. ó. Tá Porque eu me perdi e aí eu pedi ajuda pro policial para ir para casa. Aí ele me levou de carro da polícia. Cheguei em casa na viatura, minha mãe desesperada. Isso é tão a sua cara. Nem pra pegar um Waze no celular? Não tinha celular na época, filho. Não existia. Não existia celular. Até os telefones fixos era só pra gente que tinha muito dinheiro, que não era nosso carro. Não tinha nem como entrar em contato. Verdade. Mas quando eu andei foi com uns 8 ou 9 anos. E também não foi muito glamuroso, não. Eu sofri um acidente. Na verdade, eu não me machuquei, não. O motoqueiro se machucou mais do que eu. Bem mais.
Mas aí a polícia me levou pra casa. E foi assim. Ai, que dó. A Manu é uma pessoa tão foda que ela é atropelada por uma moto e o motoqueiro se machuca mais do que ela. Sensacional. É porque eu tive, como a minha mãe Desculpa o palavrão, perdão. citou na época, presença de espírito. Eu pulei. E aí no que eu pulei eu só machuquei o meu braço quando eu caí no chão. Só que no que eu pulei, a moto bateu no meu pé. E aí o cara se desequilibrou e ele se quebrou inteiro, tadinho. Nossa. Tadinho. Caramba. Mas ele tava Eu tudo errado. andei na viatura do CTA de Honda, não é de polícia, né? Porque lá tem uns carrinhos que os soldadinhos entram e ficam fazendo a ronda. E meu pai é militar, eu cresci no CTA e nessa já aconteceu de ter conhecido lá dentro de farda. Falou, você tá indo pra casa? Eu falei, tô, passa lá perto. Quer carona? Eu falei, quero, claro. Meu pai era motorista de carro forte, eu já andei de carro forte, duvido que alguém aqui já tenha andado. Ganhei. Não, carro forte não andei não. Ó, último sinal. Último sinal do dia. Ambulância. A gente vai fazer essa configuração, né? Como se estivesse segurando uma bolinha aqui, que é aquela lâmpada que fica girando. Deixa eu afastar. E fica girando em cima, né? Ambulância, tá? Isso aí. Esse eu já andei. Como é que é carro forte? Tem que ter carro forte agora. Esse eu já andei esse ano. De ambulância, esse ano? Ah, não, foi na virada. Não foi nesse ano, foi na virada. 2020 foi complicado mesmo. Eu caí de patins. Eita! Machucou, quebrou? Não? Eu esfolei toda a minha bunda. Você não ficou sabendo disso? Como você... é porque eu tava de férias. Eu esfolei toda a minha bunda. Eu não pude sentar por semanas. Gente do céu. Foi bem Eu andei de ambulância também, mas foi porque a velhinha que eu cuido caiu da cama. Tá. Gente, passou já 5 minutinhos, mas eu queria só rever rapidamente os sinais que nós vimos hoje, pode ser? Tá. Vamos lá. Ônibus. Não, Mica. Isso. Se você preferir usar esse aqui para não confundir, pode usar esse também, tá? A pé. Bicicleta. Carro. Ó, tome só um cuidado aqui no carro, vocês podem deixar como que eu vou explicar isso? O pulso, a mão virada mais para dentro e elas mais perto uma da outra, tá? Você faz muito em cima aqui, pode confundir com outros sinais, tá? Faz ela mais aqui embaixo e mais próximo aqui uma da outra. Moto. Metrô, agora sim, Mica, sua vez. É só vai, tá, Mica? Ele não vai e volta assim, só vai. Uhum. Ou assim, né? Como vocês preferirem. E é um movimento rápido, tá? Por causa da associação com a velocidade do próprio transporte. Barco primeiro. Barco. Navio. Muito bem. O próximo. Helicóptero. Bonitinhos. O próximo, avião. Altos voo maluco aí nesses aviões de vocês. Avião, skate. Uhum. Certinho. Patins. Vai, Manu, com um treino você chega lá. Eu acredito em você. Não, pior que é difícil, né? Porque a gente não tem coordenação motora pra imitar patins. É bem difícil. E é o esporte dela, daí é mais triste que ela não consiga. Mas eu acredito nela. Tá rindo e chorando, a Manu. É triste. Táxi, gente. Isso, certinho. Uber. Muito bem. Caminhão. É circular o movimento, tá, gente? Circular. Caminhão, trem. Uhum.
a configuração em P ou assim, tá? Ou assim. O mais usual, eu acho, é em P, pelo menos aqui no sul, mas vejo em P. Mas eu também já vi assim. Então, e tem vários outros também. Muitos sinais para trem. Jet ski. Eu preciso aprender todos os sinais para trem, porque eu sou mineira. E a gente realmente usa muito essa palavra. A gente tem que descobrir como os mineiros usam o sinal de trem. E também como os surdos mineiros usam essa expressão. Deve ter um sinal para essa expressão, trem, que não é o trem mesmo, né? Tá, eu vou tentar descobrir. É uma boa, hein? Acabei de lembrar que eu tô te devendo taróloga, astróloga e anarquista, eu acho, uma coisa assim. Tô te devendo uns 3 sinais aí. Tudo que diz tanto sobre mim. Foi mais ou menos isso que você me perguntou, pelo menos é o que eu tô lembrando. Sei que taróloga e astróloga você me perguntou e eu não conheço sinal ainda, tenho que perguntar pra alguém. Tanta coisa interessante pra aprender. Numeróloga, Mas isso astróloga. é muito relevante pra minha vida. É a profissão dela, acho justo. Profissão anarquista. Anarquista, precisamos. Viatura da polícia, gente, sinal aí. Carro, polícia, isso aí. E o último, ambulância. Gente, desculpa, me conta como que é a polícia de novo, porque eu realmente estou com o porco na cabeça. Pode ser bem redondinho ou mais só encostando as pontas dos dedos aqui, tá? Não faz diferença. Eu já vi gente fazendo assim, mas o mais usual é só encostando aqui. É uma referência ao distintivo, tá? Policial. Como aí, que é? Todos? Todos. Tá. Ai, meu Deus, que medo dessas frases. Olha aí, tem gente que tem familiar policial aí, Manu. Cuidado! Fechou, gente. Passamos um pouquinho, desculpa. Boa noite para vocês. Eu nem falei nada, eu só perguntei o sinal de tudo. Oi. Como é que é carro forte? Você andou no carro forte? Eu não sei. Eu preciso perguntar, porque eu não sei. Eu não sei se tem um sinal ou se eles fazem configurando, né? Vai usando ali os recursos da língua para configurar. Coisa assim. Pode ser. Oi. Esse sinal de policial é o mesmo parecido com o de vagina, não é? Ou eu estou enganada? Olha, dessa vez realmente não fui eu. Não é? Só que aqui, imagina no peito, os policiais têm. É exatamente isso. Sempre tem que ter uma coisa assim nessa aula, senão não termina sendo aula de quarta-feira. Mas você vê que realmente não fui pra Rose, eu só falava besteira na aula. Ela só pegava besteira pra ela. É sério que isso é uma exclusividade da nossa turma? É verdade. Para fazer o sinal de tesão numa turma foi toda uma preparação para eles não se assustarem. Como é que é tesão? Tesão é o mesmo sinal da vagina aqui, só que é aqui, ó, saindo daqui, ó. E aí tem expressão facial, né? Pronto, eu não tenho mais dessa fama não, viu? Agora é com a Luciana. Ai, gente. Passou bastante. Turma. Fico feliz de estar aqui com vocês. Se encontrou, né? Gente, boa noite. O João acorda cedo amanhã, voltando das férias, primeiro agora dia de trabalho. Não, preciso terminar. Eu amanhã também acordo cedinho. Fechou, pessoal. Beijo. Boa noite. Até a próxima quarta-feira. Boa noite.